Então, uma boa noite a todos, presencialmente, virtualmente, de perto, de longe. E vamos continuar aprendendo um pouco mais juntos sobre a igreja. Por que eu digo juntos? Porque ainda que é a quarta ou a quinta vez que eu faço essa série, sempre a gente aprende alguma coisa nova. Ou alguma coisa que a gente já até mesmo falou, aprendeu, se torna precioso de uma forma especial, que nas outras vezes não foi assim. E eu desejo isso também para vocês, que a Igreja de Deus seja um assunto que se torne cada vez mais precioso para os vossos corações. Por quê? Porque é algo que interessa muitíssimo a Deus, que interessa muitíssimo ao Senhor Jesus. Nós já vimos isso ontem na figura do corpo de Cristo. Vimos ali aquela união íntima que não poderia ser mais íntima entre cabeça e corpo. Essa união é, se você quiser, assim, ainda mais íntima do que aquela que vamos ver hoje, de Cristo e a igreja enquanto noiva. Também é uma união íntima. E Deus se utiliza dessas figuras para sublinhar outros aspectos, outros pontos importantes que Ele quer nos ensinar. Temos visto já sobre as dispensações, a igreja como corpo de Cristo, veremos a igreja como casa de Deus, como a noiva de Cristo e também como candeeiro ou luzeiro. Esses últimos 3 pontos, vou tentar de apresentar de uma forma mais resumida, então, hoje, em uma palestra hoje à noite. Mais uma vez, em figuras, para vocês se lembrarem bem, às vezes uma imagem, ela se impregna melhor no coração e na mente. Corpo, casa, candeeiro, noiva. E agora sobre a casa de Deus. A igreja é apresentado não como a casa de Cristo. É interessante. Essa expressão não encontramos na Bíblia. Nem casa de Cristo, nem casa de Jesus, mas sim casa de Deus. Por quê? Porque o ponto central quanto à casa de Deus é responsabilidade do ser humano para com ele, ordem dentro dessa casa, administração e santidade. E se vocês se lembram de ontem, quando Cristo é apresentado juntamente com os membros na terra, como o Cristo, a igreja apresentada sob esse termo, o Cristo e esse conjunto, então faz sentido que tem um outro dono quando se trata da casa. Cristo, ele está fazendo parte da igreja, ele é cabeça dela, ele determina, sim, tudo, mas Deus, ele é o dono dessa casa e ele restabelece a ordem. Ele administra essa casa, a ele convém santidade e a ele devemos a nossa responsabilidade. Esse termo casa de Deus, nós encontramos em 1 Timóteo 3, versículo 15, aprendemos isso, temos tocado nesse ponto na conferência também, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Também não é a igreja de Cristo, sim a igreja do Deus vivo. Já no Antigo Testamento, no Salmo 93, versículo 5, e também em Ezequiel 43, versículo 12, nós encontramos esse termo casa de Deus. Isto é algo que se passa com muitas expressões na Bíblia, que elas aparecem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas com um conteúdo novo no Novo Testamento. A casa de Deus, no Antigo Testamento, era um lugar físico. E hoje veremos que isto não é mais assim. Quando nós falamos da casa, da igreja, sob a figura da casa, então estamos falando da igreja como ela é vista agora aqui nesta terra.
A casa de Deus não está no céu, a casa de Deus está na terra. É uma habitação de Deus aqui. E 1 Timóteo 3,15 nos instrui que Paulo estava escrevendo aquela epístola para sabermos como andar, como nos comportar hoje e agora dentro dessa casa de Deus. Dentro dessa casa de Deus, nós temos um ponto importante também, que aqueles que habitam ou que estão formando melhor essa casa, que fazem parte dessa casa, eles devem dependência a Deus. Temos um versículo em Marcos, capítulo 11, versículo 17, onde o Senhor Jesus está ensinando e ele ainda está falando a respeito daquele templo físico que havia na terra, lá em Israel. E o Senhor Jesus menciona um princípio que é importante para a habitação de Deus, para a casa de Deus, seja ela a habitação de Deus no Antigo ou no Novo Testamento. O Senhor Jesus diz aqui, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então nós vemos que Deus, ele queria habitar no meio dos homens, sim, mas essa casa onde ele habita teria uma designação, casa de oração. Casa de oração, então oração caracteriza essa casa. Oração é expressão da minha, da tua dependência de Deus. Então, dentro da casa, dependemos totalmente de Deus. E assim, casa de oração não é um título. Não é um título que nós podemos pegar e colocar numa placa de igreja. Aqui no Rio Grande do Sul talvez não tenha isso, mas no restante do Brasil temos muito esse título, casa de oração, colocada como uma designação denominacional. E as pessoas se referem justamente à referência bíblica, dizem, não, esse título é até mesmo bíblico. O Senhor Jesus falou que a minha casa é casa de oração. Mas o que se esquece com isso é que não é o nome que o Senhor Jesus está dando ao templo, mas sim ele está dando uma característica, aquilo que deveria caracterizar essa casa. E essa característica é dependência expressa por meio da oração. Podemos talvez ver esse versículo ali em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 a 4, onde Paulo fala, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Lembram do tema da primeira epístola a Timóteo? Qual que é? Como convém andar na casa de Deus? Exatamente. E nessa epístola ele fala sobre oração. Uma das características da casa de Deus, uma casa de oração, onde tem dependência de Deus. Então não é apenas algo que se refere ao templo, o Senhor Jesus fez uma aplicação direta mostrando para o templo. Mas o apóstolo Paulo faz essa mesma aplicação à igreja enquanto casa de Deus. A casa de Deus é a habitação de Deus, uma morada, uma moradia. E desde quando Deus habita nesta terra? Era um desejo dele de habitar com os homens. A habitação implica em um estar constante em um lugar. Você até pode se ausentar por um tempo, mas você sempre vai ficar voltando àquele lugar. Se você habita, se você mora na sua casa, em Porto Alegre, em Alvorada, em Cachoeirinha, onde quer que seja, é ali o seu lar. Você sempre volta até ali. Você fica ali.
Mesmo que você hoje, por exemplo, saiu para ficar alguns minutos em um outro lugar físico. E para que Deus pudesse realmente viver, habitar nesta terra, era necessário uma coisa que já mencionamos também ontem, outro contexto, que é a redenção. Nós não lemos na Bíblia a respeito de um habitar de Deus, de um morar de Deus nesta terra, antes da saída do povo de Israel do Egito. Em Êxodo capítulo 15, versículo 17, talvez o meu irmão que está com a Bíblia já aberta possa ler. Tu os introduzirás, os plantarás no monte da tua herança, no lugar em que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, ali estamos naquele momento em que Israel havia saído do Egito, a redenção havia sido feita, e naquele momento, naquele hino que Miriam e as mulheres estavam cantando, pela primeira vez na Bíblia nós lemos a respeito do desejo de Deus ter uma habitação nesta terra. Antes isso não era possível. Então nós aprendemos, para que Deus possa habitar no meio dos homens, nesta terra, precisa da redenção. Então a casa espiritual de Deus, a igreja, ela só pode existir após uma redenção efetuada também. Isto aconteceu na cruz. Deus, ele tem habitado, devido a essa redenção feita para o seu povo terrestre Israel, primeiramente no tabernáculo, depois no templo. Isso era uma habitação de Deus de uma forma mais simbólica, exterior e passageira. O tabernáculo existiu durante alguns séculos, depois ele sumiu, o templo foi construído também alguns séculos, foi destruído, não há mais templo nesta terra. A glória de Deus, como sinal de sua habitação, já havia se ausentado até mesmo antes desse período. Você pode verificar isso no livro de Ezequiel. Então, uma habitação mais num aspecto mais temporário, mais simbólico. Depois, Deus, ele habita nesta terra na pessoa do Senhor Jesus. Ele habita em Cristo. Como podemos afirmar isso? Porque na Epístola aos Colossenses, em dois momentos, capítulo 1 e capítulo 2, um pouco mais claro em nossas traduções, se vê que toda a plenitude da divindade habita onde? Na pessoa do Senhor Jesus. Se toda a plenitude da divindade habita na pessoa do Senhor Jesus, e ele serve aqui na terra, Deus habitou por meio da pessoa do Senhor Jesus aqui. Bom, o Senhor Jesus também não ficou nessa terra. Ele subiu ao céu e agora Deus ele quer habitar na igreja. A igreja agora é chamada de uma casa e também de templo. De novo temos aquele princípio, um termo do Antigo Testamento aplicado no Novo Testamento com conteúdo totalmente novo. Quando a igreja é chamada de templo, não tem mais nada a ver com aquele templo, aquele edifício lá em Jerusalém. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, até mesmo o termo templo é aplicado ao nosso corpo físico de cada um, individualmente. Portanto, Deus, o Espírito Santo, quer habitar na igreja, ele quer ter uma habitação nesta terra e também quer habitar em cada crente individualmente. E essa habitação de Deus, ela é composta por pedras. Vamos ver que tipo de pedras. Não sei se vocês conhecem esse tipo de planta. É raro de ver. É uma planta que existe em alguns desertos. Chama-se pedra viva. É uma planta que tem uma aparência de uma pedra, como você vê. Só que se ela tem água suficiente em certa época, então essa pedra de repente começa a brotar flor. Então é uma pedra viva. Na verdade é uma planta. Tem apenas esse nome. Eu usei para exemplificar aquilo
que a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em casas, em templos feitos por mãos humanos, ou seja, em um edifício físico. E o apóstolo Pedro, e esse versículo talvez seja interessante lermos de novo, 1 Pedro capítulo 2, e os versículos 4 a 5. Ali Pedro, ele nos instrui, e é interessante que é Pedro que está falando sobre isso, visto que o mistério da igreja foi principalmente confiado a Paulo. Mas Pedro fala que nós chegamos-nos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele nos mostra primeiro a pessoa do Senhor Jesus como aquela pedra por excelência, eleita, preciosa. E aí ele diz no versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais e assim por diante. Então essa casa de Deus hoje, ela também é composta por pedras vivas. Pedro utiliza-se dessa expressão para dizer, não é feito por mãos, não é um edifício físico, mas sim um edifício espiritual, composta por pessoas. E essas pessoas são comparadas a pedras que têm vida. E a Bíblia nos mostra agora como essa casa de Deus está sendo construída. O corpo de Cristo que vimos ontem é um organismo, e um organismo sempre é completo quando todos os membros estão nele. Ele apenas cresce, ele pode ser pequeno, depois maior, de criança para adulto. Mas o corpo não tem um crescimento de primeiro ser só uma barriga, depois ganhar um peito e assim por diante. Não, ele sempre está totalmente completo. Quem edifica nessa casa? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, ele disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Ele, portanto, é o construtor. Em Efésios 2, versículos 19 a 22, nós somos de novo chamados de templo. E quando você lembra daquele templo, ou também do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, ele tinha um pátio, ele tinha dentro do edifício principal duas repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança com o propiciatório, aquela tampa com os querubins em cima. A Bíblia nos mostra em Hebreus que a glória de Deus habitava ali, na arca, em cima da arca. É ali no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde estava a arca, que era, na verdade, a habitação de Deus. E em Efésios 2, versículos 19 a 22, nós, a igreja, esse edifício de pedras vivas, recebe um nome especial, templo. E é interessante que Deus se utilizou da língua grega para escrever o Novo Testamento, porque o grego tem duas palavras para dizer templo. Uma palavra é utilizada de forma geral e uma outra palavra para descrever exatamente o Santo dos Santos. O interior do templo, aquilo que era a essência do templo. E essa palavra está sendo usada em Efésios 2. Então, de fato, a igreja é comparado àquela parte do templo que Deus disse, é ali a minha habitação. A igreja é a habitação de Deus. E no sentido como o Senhor Jesus está construindo essa casa é sempre uma casa acabada. Não é uma casa onde falta janela, falta porta, falta teto, falta não sei o quê, uma sacadinha. Não, ela está pronta, completa na terra. É um aspecto, um lado. Visto do lado de Deus, essa habitação é perfeita, sempre pronta. E dentro desse conceito da moradia de Deus, da casa de Deus,
Às vezes a Bíblia fala em habitação de Deus e às vezes utiliza o termo uma casa. Quando fala em habitação, faz referência a privilégios e bênçãos ligados a essa casa. E esse é o lado divino. Uma casa totalmente perfeita, pronta, onde ele concede privilégios a todos que fazem parte dessa casa e ele quer abençoar a todos que estão ali. E todos são abençoados. Se não são, o problema é nosso. Por quê? Porque Deus habita nessa casa. E se ele é a fonte da bênção, e nós fazemos parte do interior do templo, do Santo dos Santos, da imediata presença de Deus, onde ele abençoa, nós estamos expostos à bênção de Deus. Ele vai abençoar. Mas tem um outro lado desse templo, e ali nós vemos que além do aspecto perfeito, temos um aspecto humano. Os seres humanos também estão construindo nessa casa. E esse lado nós encontramos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 9 a 13, porque nós somos, você e eu, cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, que é uma outra coisa, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o apóstolo Paulo, ele se compara a um arquiteto que iniciou essa construção do lado de vista humano, e ele coloca um fundamento, e nós aprendemos aqui que você e eu podemos construir com diversos materiais. E nesse sentido, nesse aspecto visto do lado humano, essa casa não é perfeita. Porque os construtores, os edificadores não são perfeitos. Quando você olha do lado de Deus, ele é perfeito, o Senhor Jesus é perfeito, Cristo constrói, edifica, só pode sair coisa perfeita. Mas se você e eu estamos construindo, olhando do outro lado, então nós construímos com falhas porque somos falhos. Podemos construir com madeira, com feno e com palha. Se você taca fogo numa casa assim, que tem esses elementos, o feno vai embora em segundos, a palha vai embora em alguns segundos a mais, e a madeira talvez demore até horas, mas também vai embora. Não resiste ao fogo. Podemos, portanto, também construir com falhas nessa casa. Então, quando Deus fala da edificação ou da casa, ele apela do lado de Cristo é a habitação de Deus, privilégios e bênçãos. Do nosso lado, do lado humano, o homem, o ser humano construindo, é falho, temos responsabilidade divinos. Temos ali em cima os outros materiais, exemplo. E traços divinos, o ouro, a glória, a justiça divina. A prata nos fala do preço da redenção necessário. Portanto, são que espelham exatamente as características de Deus. Exemplos também de pessoas nesta casa, quando olharmos do lado humano, que de fato são salvos, pedras preciosas também. Pedras preciosas na Bíblia têm muitos significados, mas todas elas
nos mostram alguma característica do Senhor Jesus. São figuras de pessoas que espelham, que irradiam as características de Cristo. E isso apenas um verdadeiro salvo pode fazer. Mas o ser humano tem inserido nessa casa também pessoas que não são salvas. Creio que não precisamos dar muitos exemplos. Eu vou dar um exemplo muito nítido, e tem outros que não são tão nítidos assim, e cada um pode examinar. Mas se pegarmos na cristandade as maiores denominações cristãs, o que eles fazem? Com poucos dias de vida, uma criança, um bebê, é batizado, recebe um certificado, inserido na cristandade. Ou até mesmo, você é membro agora de tal e tal igreja. Essa criança, talvez, quando muito depois, vai apenas na igreja, na Páscoa, no Natal, no casamento e na morte no caixão. Mas é tratado como um cristão, sem vida. Palha, feno, madeira. O homem construindo faz uma casa com falhas. Nós temos responsabilidade. E você e eu também podemos, de alguma maneira, construir com materiais que têm essas características. Podemos construir nessa casa, por exemplo, na pregação do Evangelho, com a palavra de Deus e características que espelham Cristo, apresentando apenas Ele às pessoas. É Ele que salva. E podemos utilizar artimanhas humanos que talvez enchem o salão de reuniões por um tempo, e daí você precisa outros artefatos, outras artimanhas para manter esse salão cheio de pessoas. E um ano depois precisa inventar outra coisa. É feno, palha e madeira. Então é a nossa responsabilidade. Mas o grandioso é do lado de Cristo sempre perfeito. Temos então uma outra figura, que é a noiva de Cristo. Como eu não quis colocar nenhuma pessoa conhecida, colocamos a Kate ali, que é uma pessoa neutra, todo mundo conhece. Bom, uma noiva real, inclusive. A Bíblia fala várias vezes da igreja como a noiva, a esposa de Cristo. Efésios capítulo 5, 2 aos Coríntios capítulo 11, também Apocalipse 19, versículo 11 a seguir, onde nós temos as bodas do Cordeiro, que, diga-se de passagem, é uma festa de casamento, porque eu estive há alguns anos atrás numa região do Brasil que o meu irmão me fez a pergunta, ou pregou sobre as bodas melhor, e pregou o tempo todo sobre uma festa de aniversário. As bodas do Cordeiro não tem nada a ver com aniversário. De fato, é uma festa de casamento. Sinal disso é, então, o que isso nos ensina? Se você não conhece uma palavra, não tem nada a ver com a palestra, o que a gente faz? Procure um dicionário, não fala qualquer coisa. O dicionário ajuda, às vezes, para entender a Bíblia. Efésios 5 nos mostra também essa ligação íntima entre Cristo e a igreja, espelhado, inclusive, no casamento de um homem e uma mulher, e esse casamento deve espelhar Cristo e a igreja. E por isso, pela vontade de Deus, ele não gostaria que houvesse alguma ruptura nesse casamento. Se acontece, é muito ruim, Deus não quer isso. Aí temos de novo aqueles dois lados. Do lado de Deus, uma coisa perfeita. Quando o homem começa a mexer, a coisa fica com falhas. Mas Deus, ele quer que espelhemos aquilo que é perfeito. Qual que é a ênfase quando falamos da noiva de Cristo? Que o casamento de Cristo com a igreja, como noiva, se consome em Apocalipse 19. Uma cena lá no céu já. Quando já estivermos com ele, já temos passado pelo tribunal de Cristo, e ali acontece essa festa de casamento. Agora,
é a época do noivado. E o que caracteriza essa relação entre Cristo e a igreja sob a figura da noiva é amor, amor divino, amor perfeito, afetos, cuidados, uma união íntima. Cristo, ele amou a igreja. E não amou apenas um pouquinho. Ele amou ao ponto de se entregar por ela. É isso que Efésios 5 nos diz. Ele deu tudo. Ele vendeu tudo para comprar aquela pérola, lembram? Lá em Mateus capítulo 13. Ele amou a igreja para dar tudo por ela. Ele tem afetos hoje. E nesses afetos ele cuida da igreja. Ele cuida não apenas de cada indivíduo, mas também do conjunto da Irmandade, no mundo inteiro. Por quê? Porque ele quer apresentar essa igreja a si mesmo como sem máculas, sem ruga, sem algo semelhante. Perfeito. Lá no céu isso vai ser assim. Mas ele já está trabalhando hoje para que a sua noiva, aqui na terra, já espelhe essas características. E aí temos que nos perguntar, e na prática, como estamos nós nos comportando? Estamos dando muito trabalho ao nosso noivo? Estamos vivendo aqui como se existissem mais 10 outros noivos no mundo? Se aqui no mundo uma pessoa é noiva, e ela fica está de gracinha com mais uns 10 outros homens, vocês acham que o noivo, de fato, vai achar isso bom? Se ele ama aquela mulher, vai se entristecer e muito. E com o Senhor Jesus isso não é diferente. Só que a gente, muitas vezes, na coletividade, nós agimos como se ele não fosse o único noivo, mas ele é. E ele está cuidando. Ele trabalha já hoje. Por meio de quê? Por meio da lavagem com a água, que é a palavra de Deus. Ele quer nos expor a palavra de Deus. E o ponto central da palavra de Deus é quem? Ele. Ele quer, por meio dessa lavagem, não apenas, ou nem sequer, ele quer nos colocar regras que devemos seguir para... Não. Ele quer nos mostrar a si mesmo e fazer com que cada um de per si, e, portanto, o conjunto, por consequência, tenha também afetos verdadeiros, cada vez mais fortes, um amor cada vez mais forte por ele, que é o noivo. Para que quando chegamos em Apocalipse 19, ele não seja uma pessoa estranha, mas sim alguém que já conhecemos, com quem de fato queremos nos casar, entre aspas, nessa figura. Portanto, a noiva não tem a ênfase, como lá na casa de Deus, na responsabilidade, mas sim no amor, nos afetos, nos cuidados mútuos e naquela união íntima, duradoura, que se consome no céu, em Apocalipse 19, e a partir daí ela continua existindo, não temporariamente, mas sim eternamente para sempre. Uma união que nunca mais vai ter fim. E por isso ele gostaria que também todo casamento hoje tivesse essas mesmas características. E se entristece muito quando isso não é assim. Porque aí nós estamos estragando, de certa maneira, a figura daquilo que é a igreja e Cristo. Ou melhor, Cristo e a igreja. A noiva também é um termo que não é novo no Novo Testamento. Já aparece no Antigo Testamento. E talvez podemos agora sim abrir também algumas passagens para vermos quem ou o que no Antigo Testamento é chamado de
noiva. Primeiro, em Isaías, capítulo 62, e o versículo 5. Deus está falando ali, o Senhor com letras maiúsculas, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. A quem Deus está falando ali? Para isso temos que ver o contexto, e vemos no versículo 1 desse capítulo: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém. Então, Sião, Jerusalém, que também está sendo endereçada no versículo 6, ó Jerusalém, aqui nesse versículo 5 é comparado à noiva de Deus. Essa cidade de Jerusalém, que representa, de certa maneira, principalmente o reino de Judá e o povo de Israel como um todo. Jerusalém é o centro dos pensamentos de Deus quanto a esta terra. Quando se trata do povo terrestre de Israel, Jerusalém é o ponto central. Isso nós vemos em vários salmos também, que falam a respeito dessa cidade, do amor que o israelita verdadeiro tinha para ir a esta cidade. E por isso, em algum momento, esta cidade de Jerusalém também vai se tornar, segundo os pensamentos de Deus, de novo o ponto central nesta terra. Por mais que a ONU queira dividir essa cidade, colocar uma parte só governo internacional, por mais que povos vizinhos e palestinos como um todo queiram uma parte dessa cidade como capital para si, pode até temporariamente acontecer, mas para sempre não. Porque Deus falou que vai ser diferente. É a noiva dele. Vocês acham que ele vai abrir mão disso? Assim, sem mais, sem menos? No mesmo livro de Isaías, capítulo 54, versículos 5 a 8. E aqui também podemos ver o contexto e descobrir que Deus ali faz uma comparação com Israel também como um todo. Também o Salmo 45 mostra esse relacionamento entre Deus e seu povo na figura da noiva. Ali está falando do rei e da rainha. E o livro de Cantares, creio que todo mundo conhece, é um livro que vale a pena ser lido, também com a ajuda de repente, de boas literaturas, para não ter pensamentos errados, assim como os judeus hoje em dia, que proíbem os seus jovens homens de ler o livro de Cantares, porque é muito sensual. Eles têm que alcançar uma certa idade para serem em figura, em linguagem poética, o amor de Deus, primeiramente para com o seu povo de Israel. Ali nós vemos como ele aprecia esse relacionamento com Israel. E a partir daí podemos sim tirar também aplicações, ensinos para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mas isso não é o tema primário do livro de Cantares no Antigo Testamento. Então Deus se utiliza dessa expressão da noiva já no Antigo Testamento para se referir a, então, Jerusalém e também a Israel como um todo. E por isso, também o povo de Israel tem um futuro. Eu digo isso com ênfase. Não estava pensando nos dias de hoje, quando esses slides foram feitos anos atrás. Mas no momento de hoje, basta você ler as notícias a nível mundial, se vê cada vez mais, também entre os cristãos, nos filminhos de YouTube, nas pregações que tem ali, um certo desprezo para o povo de Israel, até da parte de cristãos. Temos pregadores no Brasil, muito conhecidos, um desses nomes começa com a letra N, ele afirma com todas as letras que Israel não tem futuro.
Não sei que tipo de Bíblia esse homem tem, mas Israel tem futuro. Se Israel é a noiva de Deus, ainda que essa noiva adulterou, ainda que essa noiva foi embora, ainda que Deus teve que despedi-la por um tempo, ele vai voltar, ele não vai abrir mão disso. Ele vai chegar ao seu fim também com esse povo. O livro de Oséias também é um exemplo para isso. Bom, então no Novo Testamento, a igreja recebe esse nome. E por isso podemos aplicar várias coisas do Antigo Testamento, desse relacionamento, também ao relacionamento de Cristo com a igreja. Efésios 5, 2 Coríntios 11, versículo 2, nos mostra que ele gostaria que essa igreja, como noiva, ficasse em pureza. E Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. As características nessa figura da noiva, portanto, é o amor de Cristo por um lado e a união íntima por outro. As bodas do Cordeiro, então, em Apocalipse 19, 6, versículos 6 a 9, acontece depois que a falsa igreja, chamada de Babilônia, lá no livro de Apocalipse, que não tem nada a ver com a Babilônia antiga, apenas uma figura que porta as características idólatras da Babilônia antiga, mas dentro da cristandade. A cristandade como um todo está se tornando cada vez mais em uma cristandade sem Cristo, substituindo ele, o noivo verdadeiro, por outras coisas. E por isso, lá em Apocalipse, ela é chamada de grande prostituta. Depois que se consome esse matrimônio de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro, ele estabelece o reino dele aqui na terra e nós reinaremos com Cristo, como a rainha ao lado dele, como a esposa dele, mais intimamente ligado a ele do que mesmo Israel, que é a noiva terrestre. E aí falta uma figura ainda, temos alguns minutinhos, a igreja como candeeiro. Talvez primeiro uma observação sobre o candeeiro. A Bíblia fala de um luzeiro ali, um suporte para a luz, na verdade, porque a palavra candeeiro em português, na verdade, deriva da mesma palavra que candeia, que é o quê? Uma vela. Só que uma vela, ela não é aquilo que a Bíblia mostra. A Bíblia, quando ela fala de um candeeiro, ela fala de um suporte de luz, onde você põe uma lamparina em cima, que é alimentada por azeite. É diferente de uma vela. É importante por quê? Será que não tanto faz se é uma vela, se é uma candeia, se é uma lamparina com azeite? Não, não tanto faz. Porque o azeite na Bíblia é uma figura do Espírito Santo. Portanto, quem é capaz de alimentar a luz da nossa lâmpada individual e também coletiva como testemunho é o Espírito Santo. E somente ele, não outros materiais, não outros combustíveis. A igreja como candeeiro. Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos esta figura. E até agora tivemos figuras que eram unidades. Nós falamos dualidades, como no caso da noiva. Nós falamos do corpo, que é uma unidade. A maior e mais íntima unidade possível. Nós falamos da casa. É uma casa de Deus, não 10. Nós falamos também da noiva de Cristo. Ali nós temos duas entidades, contudo, elas serão unidas em um, nas bodas do Cordeiro. Portanto, também formam de novo uma unidade. Agora, quando falamos dos candeeiros, nós falamos de 7 candeeiros. 7, na palavra de Deus, é o número da perfeição. Portanto, esses 7 candeeiros, eles mostram algo que é, do lado de vista de Deus, perfeito.
Eles também são de ouro, aquele material que representa a glória de Deus, a verdade, a justiça de Deus. Portanto, ele quer que essa justiça dele e a sua característica, as suas glórias, sejam vistas no candeeiro, na igreja. Mas aonde? Trata-se de um testemunho coletivo. Nós temos responsabilidade como testemunho coletivo aqui na terra. As características de Deus no céu serão vistas em perfeição nele mesmo e no Cordeiro, no Senhor Jesus. A igreja vai existir ali também, vai ter essas características, mas ela não precisa, na eternidade, prestar um testemunho disso. Porque ali tem a perfeição em Deus mesmo. Agora, aqui na terra, Deus precisa, ele quer ter um testemunho. Ele quer um testemunho perfeito, 7 candeeiros. Ele quer ter esse testemunho perfeito em unidade, visto em uma localidade. Por isso, 7, um em cada localidade. E Deus escolheu, lá em Apocalipse 1:3, 7 igrejas de uma região com características diversas, para nos mostrar, por um lado, uma figura profética de toda a história da cristandade, do cristianismo, desde o livro de Atos, quando o Espírito Santo veio, até o arrebatamento, e até mesmo um pouco além do arrebatamento, englobando a época em que está aqui a falsa igreja na terra ainda. A Laodiceia, que é um candeeiro, mas cuspido, vomitado pelo Senhor Jesus pela boca dele. Ele não se identifica mais com a totalidade naquela localidade. Temos, portanto, responsabilidade aqui na terra de espelhar essa luz. Por que 7 igrejas? Já falamos um pouquinho. E ficou, penso eu, já claro que esses 7 candeeiros não nos falam de uma independência local. 7 candeeiros não falam de independência local. Preciso repetir mais uma vez? Todo mundo entendeu? Que eu sei algumas origens de vocês. E eu sei que naquelas origens, esse argumento é utilizado para defender a independência local. Não, lá você vê em Apocalipse, são 7. Tem uma certa ligação, mas é uma em Éfeso, outra em Esmirna, outra em Tiatira. São 7. Veja bem, se a Bíblia nos mostrou em várias figuras, e mesmo se você queira colocar o rebanho junto, também é um rebanho, não são 10 rebanhos. Unidade. Agora, em uma outra figura, a Bíblia não vai se contradizer e, de repente, mostrar uma independência, sendo que todas as demais figuras da igreja falam de unidade e independência do Senhor Jesus, que é Cristo, em responsabilidade para com Deus. Então, o aspecto que essas 7 igrejas nos mostram não é a independência local, que seria uma contradição à verdade da unidade do corpo de Cristo, como temos visto ontem, mas nos falam, sim, de um testemunho divinamente completo e, de alguma maneira, as características que Deus quer ver espelhado aqui na terra, das quais ele quer ter um testemunho, estão presentes em um lugar mais, em outro menos. Mas o conjunto forma um testemunho completo. Em Apocalipse 2 e 3, nós temos também essa visão profética completa da história da igreja e também um testemunho completo em um dado momento de tempo. Aquelas 7 igrejas existiam naquele momento, todas ao mesmo tempo, lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Existiam mais igrejas lá. Tinha uma localidade em Hierápolis, é muito perto de Éfeso, eu fui lá. Já fiquei lá em cima do
do estádio antigo da cidade. Mas Hierápolis não está em Apocalipse. Éfeso está. Então Deus escolheu exatamente essas 7 localidades por causa de suas características naquele momento que elas tinham naqueles dias lá na terra. Serviam exatamente para espelhar aquilo que Deus queria mostrar. O candeeiro no Antigo Testamento também temos. De novo, uma expressão no Antigo e no Novo Testamento com conteúdo novo no Novo Testamento. Lá no tabernáculo, tínhamos um candeeiro de ouro com 7 hastes, uma unidade, mas 7 luzes, alimentado por azeite também, mostrando a perfeição também do Espírito de Deus e do seu testemunho aqui. No Templo de Salomão, 10 candeeiros. Esse um testemunho de Deus foi entregue à responsabilidade do homem. O número 10 nos fala de responsabilidade, dividido em duas vezes 5 de cada lado do templo. Assim como nós temos 5 dedos em cada mão, em cada pé, agimos, atuamos, andamos em responsabilidade diante de Deus. Então Deus tem um testemunho perfeito, ele entrega esse testemunho também ao ser humano e também ao seu povo de Israel no futuro, num outro sentido. Fala, portanto, de um testemunho coletivo e de responsabilidade para dar esse testemunho aqui na terra, para irradiar luz divina em meio de um mundo que está em trevas. Israel, como povo, como um todo, falhou nisto. Deus, ele removeu aquele testemunho que ele tinha nesta terra em meio aos outros povos, em meio às nações, no ano de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Não foi um outro povo. Não foram muçulmanos, não foram turcos, foram romanos, inclusive com legiões romanas da Itália, em parte, não todas elas. Candeeiro no Novo Testamento também fala desse testemunho coletivo, dessa responsabilidade na terra, de irradiar a luz divina na terra em um conjunto, localmente e supralocalmente no mundo inteiro, lá onde tem testemunhos locais da igreja, como temos visto ontem na figura do corpo. Isso é verdadeiramente possível só por meio do Espírito Santo. Nós não somos verdades divinas se deixarmos o Espírito Santo de lado, se não dermos lugar para a operação dele. Se acontece isso, que nós abrimos mão da direção do Espírito Santo, da sua operação e, portanto, da palavra de Deus, aí chegamos em Laodiceia. Esse testemunho, ele deve corresponder ao caráter divino e à justiça divina. São candeeiros de ouro. Não é porque eles estão aqui na terra que Deus utilizou um outro material. Ele usa aquele material que diz respeito ao seu caráter. E também cada crente individualmente na Bíblia é mostrado como sendo um luzeiro. Por exemplo, em Filipenses 2, versículo 15, que jaz em trevas. O conjunto dos crentes dos salvos em alvorada a Deus, um testemunho a respeito dos pensamentos de Deus quanto à sua igreja. E se nós olharmos para esse testemunho em alvorada, em Diadema, etc., ele é um testemunho muito falho. Por quê? Porque hoje em dia, aqueles que fazem parte também desse candeeiro estão espalhados num monte de organizações humanas. O que Deus quer, então? Aquilo que vimos ontem. Sair de lá, voltar à base bíblica, para de fato poder prestar um testemunho assim como Deus o quer.
que esse testemunho também, muitas vezes, é falho, é uma outra história. Lugar perfeito, você não vai achar em lugar nenhum. Se você saiu de algum lugar para reunir com os irmãos aqui, por exemplo, pensando que é um lugar perfeito, é melhor você passar pela porta para fora, que não é. Enquanto estivermos nessa terra, não vai ter lugar perfeito. Mas nós precisamos, sim, voltar àquele lugar que Deus determinou, onde outros de coração puro também querem fazer a mesma coisa, com todas as fraquezas que têm. Seria possível isso em um sistema humano, qualquer que seja, ainda que tenha uma aparência boa e até sinceridade? Não é, porque é um sistema humano. A Bíblia fala também em remover o candeeiro. E quem que pode fazer isso é apenas Deus. Ele remove o testemunho de uma localidade. Quando essa localidade, de repente, não presta mais para ser um testemunho. Isso não necessariamente significa que a pessoa saindo daquela localidade, ou que estão todos ficando mais velhos e, de repente, não tem mais gente, porque são chamados para o Senhor, fica morrendo, minguando por si. Pode ter um lugar com 50, com 100 pessoas que ficam juntos e estão se afastando cada vez mais da base onde estavam no passado, de repente. E se isso acontece, em algum momento, aquela localidade cheia de pessoas deixa de ser um candeeiro, um luzeiro, um testemunho às verdades bíblicas naquele lugar. Deus remove. E às vezes ele faz isso de fato, tirando totalmente da localidade. Hoje, na cidade de Éfeso, não tem testemunho nenhum. Tem ruínas, isso sim, da cidade inteira. Mas essa expressão, remover o testemunho, não tem nada a ver também com a salvação das pessoas. Aquele exemplo que usei, essas 100 pessoas ali, se realmente são salvas, continuam salvas, apenas não estão prestando o testemunho que Deus quer. Deus removeu o candeeiro, mas ele vai fazer com que as pessoas que realmente são salvas também cheguem lá onde ele quer tê-las na sua presença no futuro. O exemplo são essas igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse 2 e 3. Com isso, temos agora uma pequena ideia das principais figuras da igreja. Não temos nem abordado de longe todas, temos outras figuras. Uma eu mencionei hoje, assim, numa frasinha na margem, que é a pérola, por exemplo. Um tesouro. E essas figuras vocês estudam em casa.